falar no método de Newton-Raphson ou método das tangentes. Sem dúvida nenhuma, esse método é o que tem convergência mais rápida entre todos os métodos que a gente viu até agora. Claro que, por outro lado, tem também o seu custo computacional, porque o método exige que a derivada primeira e a derivada segunda sejam contínuas e, além disso, ainda elas preservem o sinal no intervalo que nós vamos escolher quando nós traçarmos o gráfico da função f de x. Claro que isso aí é um custo bastante alto, dependendo da função que nós estamos trabalhando. Mas o método de Newton-Raphson tem, conforme nós já falamos, a sua convergência muito rápida. A gente vai notar que um exercício que a gente levava aí, gastávamos aí 4, 5, 8 iterações, nós vamos resolver o mesmo exercício com o mesmo intervalo com 2, 3 iterações no máximo. Então, isso é o custo da convergência ser rápida. Aqui eu fiz um esboço da função f de x contínua, com que se a única raiz, ou o único zero da função no intervalo AB. E vejam, nós já sabemos do cálculo, como a concavidade do gráfico está voltada para cima, a derivada segunda da sua função, da função f, ela é positiva. Observando que f de A, nesse caso, negativo e f de B positivo, lembrando o método das cordas, seria o B o ponto fixo. E, portanto, no método de Newton-Raphson, o B, ou seja, o extremo B do intervalo AB, tendo o mesmo sinal da derivada segunda da função, vai ser o x0 do método. Ou seja, as aproximações ou as iterações vão iniciar-se a partir do B e vão convergir para o que é a nossa raiz. Pelo ponto B, por esse ponto, que posso chamar de B, eu tracei uma tangente à curva y igual a f de x. Essa tangente intercepta o eixo x no ponto x1. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar as relações métricas do triângulo retângulo. Lembrando, tangente de alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Também de cálculo, nós já sabemos que a tangente de alfa é a derivada da função no ponto de tangência no ponto x0. Cateto oposto é este cateto, como o B é o x0, então é f de x0 dividido por x0 menos x1. Daqui o x0 é conhecido, nós buscamos o x1. Então eu passo o x0 menos x1 para lá, ficamos com o x0 menos x1, e vamos passar o f' de x0 dividindo. Então fica f de x0 dividido por f' de x0. De onde resulta que o x1 é o x0 menos o f de x0 dividido pelo f' de x0. F' de x0. Esse é, então, como nós determinamos o x1. Vamos determinar o x2. Nesse ponto, onde a tangente corta o eixo x, nós vamos traçar um prolongamento até encontrarmos a curva. E por esse pontinho aqui, nós traçamos uma nova tangente à curva, que corta o eixo x agora no ponto x2, que é onde nós queremos, ou o ponto que nós queremos, ou a raiz que nós queremos determinar. Novamente um triângulo retângulo, várias relações métricas do triângulo retângulo. Aí nós temos tangente de beta, cateto oposto por cateto adjacente, é f de x1 dividido por o x1 menos o x2, que é o nosso cateto adjacente. Lá do cálculo, conforme a gente já falou, isso é a derivada da função no ponto de tangência ali, que é o f' de x1. Daqui, x1 menos x2 é f de x1 dividido por f' de x1, de onde resulta que o x2 é x1 menos f de x1 por f' de x1. Isso aqui é que afirma para nós, ou vem mostrar por que nós exigimos no começo, na descrição inicial do método, por que f' tem que ser diferente de zero, por ser denominador. Bom, como as duas formas que nós acabamos de deduzir, olhando a forma inicial, quando nós calculamos o x1, depende só do x0. Quando nós calculamos o x2, depende só do x1. Então, por recorrência, nós podemos dizer que
O xn mais 1 é o xn menos o f de xn dividido por f' de xn, onde o n vale 0, vale 1, vale 2 e assim sucessivamente. Este é então o método que nós vamos utilizar para calcularmos a raiz ou zero de uma função pelo método de Newton-Raphson. Ainda precisamos definir a precisão do método ou a convergência do método. Então, para isso, nós vamos calcular a precisão. A gente pegou, existe si pertencente ao intervalo de 0,5 até 1. Para confirmar isso, a gente usa o teorema de Bolzano. Aí calcula f de 0,5, f de 1. Só para lembrar, né? Quando eu vou calcular ou trabalhar com funções trigonométricas, a máquina precisa estar em radianos. Não é lembrar desse fato. Aí se calcula o f de 0,5 e o f de 1. Aqui, para que exista realmente a raiz aqui, tem que ser um positivo e um negativo. Vamos imaginar que fosse isto. Aí como é que eu vou saber quem é o x0? Calculo a derivada primeira, que aqui dá 1. A derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar menos com menos dá mais. Seno de x. Já posso verificar aqui se a derivada primeira preserva o sinal. Venho lá e calculo f' de 0,5 e f' de 1. Isso com certeza vão dar ambos positivos. Esse aqui maior que 0 e esse aqui também maior do que 0. Por que eu digo isso? Porque este intervalo está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o seno é sempre positivo. Então um positivo mais um positivo vai dar sempre positivo sem problema nenhum. Então preserva o sinal. Até agora, veja que a priori eu defini esse intervalo, mas eu não sei se esse intervalo é o que eu vou trabalhar ainda. Por quê? Eu só vou trabalhar com esse intervalo se valer o quê? O teorema de Bolzano, f' e f duas linhas preservarem o sinal no intervalo. Então, a princípio, vou trabalhar com esse. Veja, para a derivada primeira já bateu, está ok no intervalo. Ainda resta o quê? A derivada segunda. Calcula a derivada segunda. Derivada de seno é cosseno de x. Aqui tem que fazer o quê? O f duas linhas de 0,5 e o f duas linhas de 1. Também aqui eu posso afirmar sem nenhum medo que ambos serão positivos. Ambos serão positivos. Por quê? Pelas mesmas razões que nós falamos anteriormente. O cosseno, né? Esse intervalo no primeiro quadrante, o cosseno no primeiro quadrante é positivo, então ambos são positivos. Precisa ser enfocado mais de uma vez para o aluno, ou reforçado mais uma vez para o aluno, o quê? O que a gente precisa ter um pouco de cuidado? Quando a gente fala que f' e f duas linhas preservam o sinal, de forma nenhuma nós estamos exigindo que a derivada primeira seja positiva e a derivada segunda também seja positiva. O que pode acontecer? Disto ser positivo e isso ser ambos negativo. Preservam o sinal, ambos os casos preservam o sinal, então o intervalo está ok. Quando a gente fala que preserva o sinal, não há necessidade dos sinais serem iguais. Pode ser um positivo e outro negativo sem nenhum problema. Né? Como aqui vale o teorema de Bolzano, a derivada primeira e a derivada segunda preservam o sinal, então o intervalo que nós escolhemos, então existe realmente se pertencente ao intervalo de 0,5 até 1, e que é esse intervalo que a gente vai usar. Então, esse é o intervalo que nós vamos usar. Falta falarmos ainda na precisão do método. Para o método, né, de Newton-Raphson, existem algumas maneiras de calcular a precisão, ou o erro, ou a tolerância. Nós vamos calcular assim. O epsilon igual valor absoluto de f de xn mais 1, que nós calculamos por essa forma, calculado por aqui, né? Calculamos por essa forma também. Isso em valor absoluto dividido pelo n. O que é o n? O n é o mínimo do módulo de f' de x com x pertencente ao intervalo AB. O que é isso? O n é o menor valor que a função f' assume no intervalo. Ou seja, eu calculo f' nesse caso de 0,5, f' de 1. O menor deles vai ser o nosso m. Então, o menor dos f' ali vai ser o nosso m.
Não pode esquecer que o M tem que estar em módulo ou em valor absoluto. Vamos imaginar que o F' de 0 de A vai, não vou colocar 0, F' de A menos 1,3572. E o F' de B deu menos 1,5371. Como que eu vou determinar o M? Eu considero essas coisas aqui em módulo para escolher o M. Em módulo, veja, quem que é o menor? 1,3572 é menor que 1,5371. Então, o nosso M vai ser o 1,3572. Esse é o nosso M que nós vamos usar.